Existe uma verdade que nunca deveria ter chegado à humanidade. Uma verdade oculta sob camadas de silêncio, preservada por séculos em salas sem janelas onde o Vaticano esconde seus manuscritos proibidos. Apenas alguns poucos ousaram tocar nessas linhas, que descrevem a qualidade mais perturbadora da alma humana, o chamado silencioso à solidão completa. O desejo de desaparecer da sociedade, como se algo em níveis invisíveis nos puxasse para longe da multidão. Sim, existe uma razão oculta para essa atração pelo isolamento, sentida por muitos, mas compreendida por poucos. E essa razão não nasce de fraqueza psicológica ou trauma recente. Ela provém de uma fonte muito mais antiga, tão antiga quanto as primeiras tábuas da alquimia espiritual, que falavam da contração vibracional da alma como o primeiro sinal do despertar interior. Em certos momentos da vida, algo poderoso pulsa dentro de um ser. Algo que não suporta o ruído do mundo, rejeita o teatro social e se encolhe diante de conversas vazias. É como se a alma, tendo detectado frequências hostis, retraísse seus tentáculos energéticos para evitar um colapso interno. E esse movimento, essa retração quase instintiva, é descrito em manuscritos proibidos como um sinal do primeiro véu. Os registros mais antigos afirmam que, quando a frequência vibracional de uma pessoa começa a se elevar, o corpo energético experimenta uma espécie de desconexão temporária do mundo ordinário. Como duas cordas de um mesmo instrumento que deixam de soar harmoniosas. É então que surge um desejo quase irresistível por silêncio, solidão e desapego. Porque o campo vibracional externo, saturado de emoções densas, torna-se doloroso para aqueles que começam a se sintonizar com uma frequência mais elevada. Poucos compreendem isso, e menos ainda conseguem nomear o que sentem. Mas você sabe, em algum nível silencioso, você reconhece esse chamado. Helena Blavatsky, uma das raras figuras autorizadas a estudar documentos secretos nunca tornados públicos, foi categórica em sua afirmação. Quando a alma se aproxima de sua verdadeira linhagem, ela não se expande. Primeiro se contrai para se proteger de um mundo despreparado para recebê-la. Essa contração, essa necessidade urgente de se distanciar de tudo e de todos, é o primeiro movimento da alquimia interior. E isso não é uma metáfora. Os antigos explicavam. Assim como o metal bruto precisa ser isolado em um cadinho para eliminar as impurezas, uma pessoa, ao se aproximar de sua pureza vibracional original, sente-se compelida a deixar a sociedade. Não por escolha consciente, mas por necessidade espiritual. Os arquivos herméticos do leste europeu contêm referências claras. Documentos que falam de linhagens sagradas, de pessoas marcadas por uma sensibilidade tão requintada que um mero encontro com frequências estranhas poderia causar-lhes um profundo esgotamento. Essas linhagens eram raras, protegidas e, às vezes, temidas. Monges antigos descreviam essas pessoas como seres que caminhavam entre dois mundos, seres que, sem aviso prévio, percebiam a densidade emocional de um ambiente, a carga energética de uma multidão, as tensões invisíveis ocultas em gestos cotidianos. E assim, eram forçados a se recolher ao silêncio antes que suas próprias forças se esgotassem. A ciência moderna não explica isso, mas os textos esotéricos mais antigos são cristalinos. Quando a alma começa a despertar sua memória ancestral, o mundo comum torna-se pesado demais, e cada interação humana passa a consumir energia vital em ritmo acelerado. Blavatsky afirmou: o despertar nunca ocorre na expansão. Ocorre na compressão, para que a alma possa ouvir a si mesma. E talvez seja por isso que você sente essa necessidade tão profundamente, de desaparecer por um tempo, de se isolar, de se fechar. Não por medo, mas porque algo dentro de você está tentando protegê-lo de estímulos que sua consciência não consegue mais tolerar. Essa força não é psicológica, é vibracional. Não é social, mas espiritual. Não é uma fraqueza, é uma herança. E é precisamente essa herança que manuscritos proibidos tentaram ocultar por séculos. Afinal, se o mundo soubesse que o desejo de isolamento não é uma anomalia, mas um sinal de pertencimento a uma linhagem desperta, muitas instituições perderiam seu poder. As instituições sempre temeram aqueles que se refugiam na solidão, porque é na solidão que a consciência desperta. E nenhuma ordem estabelecida deseja pessoas que percebem o que os olhos comuns não conseguem ver. A verdade é simples e, no entanto, profundamente perturbadora. Quando você sente o desejo de desaparecer, não é porque está fugindo do mundo. Isso acontece porque você ouve que o mundo não ouve. É o primeiro despertar da alma, que começa a se lembrar de suas próprias origens. É a memória esquecida de que você não pertence ao ruído, mas ao silêncio. Não à agitação, mas à pureza oculta onde sua essência foi formada.
Blavatsky chamou esse fenômeno de eco primordial, o momento em que um ser percebe que vive desconectado de sua fonte e tenta retornar a ela pela primeira vez. É aqui, neste ponto da experiência humana, que o começo se inicia. Nossa jornada começa. Porque hoje descobriremos o que jamais deveria ter sido descoberto por mãos inexperientes ou mentes adormecidas. Hoje cruzaremos um limiar que permaneceu fechado por séculos, envolto em silêncio, guardado por ordens esotéricas, bibliotecas secretas e civilizações desaparecidas. Abriremos os portões proibidos deste conhecimento, e nada em sua percepção será como antes. E, ao cruzá-los, torna-se impossível ignorar o que vibra logo além deles. Pois a alma humana, despertando para sua verdadeira natureza, começa a perceber a arquitetura invisível que sempre sustentou o mundo material. Nada do que sentimos, pensamos ou rejeitamos está isolado. Tudo responde ao profundo entrelaçamento entre ciência e magia, entre física e espírito, entre o campo eletromagnético do corpo e a intuição ancestral que guiou civilizações desaparecidas. Helena Blavatsky disse: o universo não consiste em partes separadas, mas em ondas que se reconhecem. É aqui que a dissonância vibracional se torna clara, não como uma metáfora, mas como um fenômeno mensurável. Todo ser vivo emite um campo ressonante, um conjunto de frequências sutis que se estendem além da pele. Elas interagem com o ambiente, com objetos, com os pensamentos de outros, principalmente, com outras pessoas. Quando duas frequências se encontram, podem harmonizar-se ou entrar em conflito. A ciência moderna chama isso de interferência. A tradição antiga chama de choque de aura. Mas ambas descrevem a mesma coisa: ondas colidindo, campos se distorcendo, vibrações se anulando. É exatamente isso que muitos sentem em seus corpos, mas não compreendem em suas mentes. É aquele momento em que você entra em uma sala e algo dentro de você se contrai, sem explicação lógica. Apenas uma leve contração no estômago, um desconforto no peito, uma mudança quase imperceptível na respiração. A ciência diria que o sistema nervoso detectou microexpressões, tensões, variações mínimas no campo eletromagnético geral. Mas os antigos sabiam. Sua aura reconhece uma pureza que não deve ser absorvida. Blavatsky explicou isso com uma clareza alarmante. A alma elevada primeiro percebe as vibrações, e somente depois o corpo as perceberá. Você já passou por isso antes, mesmo sem nomear. Aquele momento em que você entra em um elevador com alguém e imediatamente sente que algo está errado. Aquela inexplicável sensação de desconforto quando alguém se aproxima demais. Aquela fadiga repentina após conversas superficiais que drenam sua clareza. Aquele desejo intuitivo de se distanciar de pessoas que todos consideram agradáveis, mas cujo campo vibracional repele como duas forças magnéticas. Isso não é imaginação, nem exagero, é ressonância. O corpo vibra antes de pensar. A alma percebe antes de raciocinar. O campo energético reage antes de qualquer palavra. O choque vibracional é tão real quanto o choque térmico. E quando a alma está em processo de despertar, esse fenômeno se intensifica de forma quase dramática. O mundo se torna barulhento demais, as pessoas pesadas demais, os lugares densos demais. Porque sua própria pureza começa a se elevar acima da média humana, criando uma dissonância entre quem você é e o que o ambiente ao seu redor oferece. É como tentar tocar uma nota pura em um instrumento cercado por ruídos dissonantes. A alma experimenta esse atrito como dor, como exaustão, como uma necessidade urgente de se recolher. Isso explica por que muitas pessoas sensíveis vivenciam episódios de profundo isolamento sem compreender a causa. Não se trata de constrição emocional, fraqueza ou desordem. Trata-se de recalibração vibracional. E quanto maior a pureza interior, mais difícil é permanecer em ambientes saturados de tensão, pensamentos fragmentados ou emoções densas. É por isso que alguns espaços públicos parecem opressivos, algumas conversas se tornam sufocantes e certas presenças drenam a energia vital. O corpo energético tenta desesperadamente manter sua integridade, e então a alma ordena: desapegue-se. Existem testemunhos antigos preservados nas ordens religiosas da Europa Central que descrevem esse mesmo fenômeno. Chamavam-no de efeito eco da alma. O momento em que o campo vibracional reconhece uma ameaça invisível e se contrai para preservar sua estrutura. Algumas escolas teosóficas descrevem esse processo como a contração da luz, um mecanismo natural de autodefesa desenvolvido por pessoas pertencentes a linhagens espirituais adormecidas. Helena Blavatsky estudou esses casos por anos. Ela observou que pessoas de linhagens ancestrais sentiam a energia do ambiente com uma intensidade multiplicada.
Como se seus corpos sutis fossem mais porosos, receptivos a campos externos, sujeitos às flutuações vibracionais humanas. Ela escreveu: o sensível sofre não por ser fraco, mas por perceber mais. E quando se percebe mais, inevitavelmente se torna mais esgotado. Mas esse fenômeno não se limita a grandes momentos. Ele se manifesta no cotidiano de maneiras discretas, quase imperceptíveis. Como quando alguém entra em sua casa e o ar parece mudar. Como quando um objeto herdado desencadeia essa inquietação. Como quando uma rua inteira transmite a sensação de que você não deveria estar ali. Como quando uma pessoa sorri, mas algo por trás do sorriso desperta ansiedade em sua intuição ancestral. Nada disso é coincidência, nem fantasia. É uma profunda interligação entre o campo energético humano e o campo vibracional do mundo. É uma dança invisível entre frequências, documentada pela física, teosofia, alquimia e pelas mais antigas tradições xamânicas. Blavatsky disse: a aura não mente. Ela revela o que a mente tenta esconder. E quando sua aura se retrai, quando sua pureza diminui, quando seu corpo energético se silencia diante de alguém ou algum lugar, ela está tentando proteger um núcleo interior, cuja existência você talvez nem conheça. Os antigos chamavam esse núcleo de semente divina, um ponto de luz que, se preservado, desperta habilidades esquecidas pelo mundo moderno. E é precisamente esse ponto que começa a pulsar quando você sente que algo ou alguém não está em seu caminho. Mas o que acontece quando esse núcleo se expande e o mundo não consegue acompanhar sua vibração? O mundo se torna insuportável. Ou você finalmente começa a ouvir a verdade que sempre tentou se manifestar através do silêncio. E quando compreendemos que a ressonância entre os seres não é uma coincidência, mas um choque de campos que buscam desesperadamente o equilíbrio, entramos em um território ainda mais perturbador. Aquele que Helena Blavatsky descreveu como o princípio dos vasos comunicantes da alma. De acordo com os manuscritos teosóficos, nenhum ser humano permanece energeticamente isolado. Toda presença funciona como um vaso aberto. E quando dois vasos se encontram, suas essências se esforçam para se alinhar. Esta é uma lei ancestral, impessoal, inevitável. Se um vaso está sobrecarregado com densidade emocional, o outro é forçado a absorver parte dessa carga para compensar o desequilíbrio vibracional. Esse mecanismo opera silenciosamente, invisivelmente, constantemente. Mesmo quando as palavras são suaves, mesmo quando o ambiente parece pacífico. É por isso que alguns encontros, que duram apenas alguns minutos, deixam marcas profundas. Como se uma substância estranha tivesse invadido a parte mais íntima do nosso ser. Você já sentiu isso antes? Aquele momento em que você conversa com alguém e percebe, sem explicação racional, que algo da outra pessoa entrou em você, enquanto algo seu foi arrancado. Blavatsky afirmava que a alma troca o que o corpo não percebe. E que, sem os antigos selos protetores, a pessoa sutil é permeada por correntes de forças que não lhe pertencem. Esses selos, outrora ensinados em escolas de mistério, deixaram de fazer parte da vida moderna. Poucos conhecem sua existência, e menos ainda sabem como usá-los. E assim vivemos abertos, permeáveis, vulneráveis a qualquer vibração que circule ao nosso redor. Você já reparou como algumas pessoas parecem acalmar sua mente, enquanto outras a deixam ansiosa, sem dizer nada ofensivo? Porque você sai revigorado de um encontro e exausto de outro. Porque alguns ambientes roubam sua clareza, enquanto outros restauram sua paz em segundos. Nada disso é psicológico. É um efeito direto dos vasos comunicantes. O corpo energético tenta sobreviver alinhando-se com o que encontra. E se o que encontra é denso, confuso, agitado ou vazio, essa densidade penetra em você como fumaça através de rachaduras em uma parede. É nesse ponto que muitos começam a duvidar de sua natureza. Você é fraco ou simplesmente mais sensível. O esgotamento vem de dentro ou da necessidade de equilibrar silenciosamente todos os campos ao seu redor. Helena Blavatsky foi categórica. Os sensíveis carregam mais do que apenas sua alma. Carregam as almas de todos aqueles que não conseguem manter a sua própria. Isso significa que, quando você entra em contato com pessoas cuja frequência está fragmentada, você se torna um vaso que absorve essa fragmentação até que seu campo não consiga mais manter sua integridade original. E quando o limite é ultrapassado, ocorre o que chamamos de vampirismo energético. Não porque alguém conscientemente pretenda causar dano, mas porque o vazio de um vaso força outro a preencher a lacuna. É por isso que algumas pessoas se sentem aliviadas depois de conversar com você, enquanto você permanece aniquilado em silêncio. É por isso que algumas presenças exigem sua energia, sem nunca perceber que a estão absorvendo. É por isso que o corpo o avisa,
mesmo antes da mente, que algo está errado. E então surge a pergunta: quanta exaustão você já suportou sem nunca ter aprendido a se proteger? Blavatsky disse: a alma humana deve portar 3 selos: o selo da intenção, o selo da consciência e o selo da integridade vibracional. Mas em um mundo que perdeu as tradições esotéricas, esses selos foram substituídos pela vulnerabilidade estrutural, por pessoas excessivamente abertas, receptivas e permeáveis. Você já se perguntou por que alguns ambientes causam dor física? Porque algumas pessoas parecem entrar em sua mente sem permissão. Porque você se sente cansado após conversas simples, como se carregasse um peso excessivo. Essas são as perguntas que surgem. Isso não é coincidência. São os primeiros movimentos de consciência de alguém que começa a reconhecer sua abertura energética. Foi nessa fase que muitos iniciados receberam instruções diretas sobre como fortalecer o campo áurico. Esses protocolos foram transmitidos de geração em geração, formando uma parte significativa da proteção vibracional de antigas linhagens. Hoje, esses métodos quase desapareceram, mas alguns foram preservados. Não em sua forma original, mas em fragmentos, correspondências, diários e anotações de ordens teosóficas. E foi a partir desses fragmentos que foi possível reconstruir um conjunto consistente de práticas que alinham vibração, alma e espírito em apenas alguns minutos por dia. É por isso que muitos buscadores se voltaram para o material organizado sob o nome de Helena Blavatsky, uma compilação chamada Método AVD, Alinhamento, Vibração, Espírito. Um conjunto ordenado de rituais curtos que recriam antigos selos de proteção vibracional em uma forma moderna. Este guia não é um livro no sentido tradicional, mas um mapa para aqueles que sentem o chamado para restaurar sua integridade energética e navegar pelo mundo novamente sem se esgotarem a cada encontro. Para aqueles que reconhecem a necessidade de retomar o controle de sua força vital, o acesso a este material foi discretamente disponibilizado em um comentário fixado. Sem anúncios, sem formalidades, simplesmente como uma ferramenta oferecida àqueles que reconhecem o chamado interior. Mas nada disso interrompe o fluxo da revelação, pois há algo ainda mais profundo além dos canais de comunicação. Algo que se ativa quando a alma se aproxima de seu limite vibracional e percebe, pela primeira vez, que pode se perder de si mesma. E quando um ser reconhece essa ameaça, quando sente um campo alienígena invadindo seu âmago, que poder finalmente desperta em seu interior? É nesse limite invisível, onde a alma antecipa o risco de autodissociação, que as antigas tradições erigiram seus rituais mais rigorosos. Pois sabiam, se uma pessoa não aprender a reconhecer o movimento oculto da energia, estará sujeita a correntes que não lhe pertencem. Um dos exemplos mais perturbadores está registrado no Oráculo de Delfos. Não nas versões romantizadas, mas em tabuletas pouco conhecidas preservadas em fragmentos de papiro queimados. Descreve como as sacerdotisas se isolavam antes de cada consulta, não para se protegerem do público, mas para evitar que o campo vibracional dos visitantes poluísse sua percepção. Esse isolamento era rigoroso, absoluto, e terminava somente quando a aura da sacerdotisa estava suficientemente estabilizada para suportar o contato com dezenas de frequências humanas sem perder sua identidade. Os gregos não possuíam um vocabulário moderno, mas compreendiam plenamente o conceito que hoje chamamos de desregulação eletromagnética. Sabiam, sem esse cuidado, a sacerdotisa receberia não visões, mas ruídos, descobriria não oráculos, mas apenas as projeções de pessoas desesperadas. E assim, seus corpos eram purificados com vapor, banhos minerais e solidão vibracional. Um método primitivo, mas intuitivamente alinhado com o que entendemos hoje sobre campos sutis. O mais perturbador é perceber como a humanidade se esqueceu dessa sabedoria. Hoje, os ruídos do mundo invadem todas as mentes sem resistência, e ninguém ensina como se defender. Experimentos modernos estão revelando o que os habitantes de Delfos já suspeitavam. O cérebro humano contém partículas de magnetita. Microcristais sensíveis ao campo magnético da Terra, como minúsculas bússolas escondidas dentro de nós. Elas vibram, navegam e reagem a mudanças invisíveis no ambiente. Muitos acreditam que essa magnetita está associada a pressentimentos, a momentos em que o corpo percebe o perigo antes da mente. E se essas partículas reagem ao campo natural do planeta, como não reagiriam aos campos desalinhados de outros? Você já sentiu essa reação? Aquele tremor prematuro diante de alguém, aquela sensação de ansiedade quando tudo parece normal, aquele impulso de se retrair antes que o caos se instale. A ciência atribui isso a reações evolutivas, mas Blavatsky apontou para uma origem diferente. Ela escreveu: o corpo armazena memórias, pensamentos pré-existentes,
dentro de sua estrutura, memórias herdadas de linhagens mais antigas que o próprio ser humano visível. E quando analisamos diferentes culturas, separadas por séculos e continentes, todas relatam a mesma coisa. Sinais que surgem antes do perigo, intuições que precedem a tragédia, percepções inexplicáveis pela lógica ou pelos sentimentos comuns. As virgens vestais romanas, responsáveis por manter o fogo sagrado, eram proibidas de participar de certas cerimônias públicas, não por razões morais, mas energéticas. Documentos raros mencionam que essas sacerdotisas possuíam campos vibracionais tão sensíveis que a exposição constante ao ruído da multidão podia romper o selo protetor que mantinha sua clareza espiritual. Esse selo, embora descrito poeticamente pelos romanos, corresponde a mecanismos internos que começamos a compreender hoje. O coração humano produz um campo eletromagnético que se estende metros além do corpo. O campo é tão poderoso que influencia outros órgãos. Sistemas nervosos por toda parte. Pesquisas indicam que emoções intensas alteram imediatamente esse campo e que pessoas próximas sincronizam seus ritmos cardíacos sem perceber. A pergunta é inevitável. Se dois corações podem sincronizar sem contato físico, quantas outras estruturas internas não são afetadas pela mesma lei? Blavatsky afirmava que os antigos sabiam mais sobre o coração do que nossos laboratórios modernos. E talvez seja por isso que eles valorizavam tanto períodos de solidão, silêncio e privacidade. Eles entendiam que qualquer interação humana é, antes de tudo, uma troca de campos, uma fusão temporária de vibrações, uma dança entre forças que nem sempre estão em equilíbrio. E quando essa fusão ocorre sem preparação, quando uma pessoa profundamente sensível é exposta às vibrações fragmentadas de outros, o resultado é um colapso vibracional. Não emocional, mas um colapso da própria integridade do campo energético. Você já experimentou isso antes, mesmo sem nomear. Seja um cansaço repentino após encontros triviais, uma confusão mental que surge sem causa aparente ou a sensação de que algo foi arrancado de dentro. Esses fenômenos não são aleatórios. São os efeitos diretos do choque entre campos desalinhados. Mas há algo ainda mais perturbador. Algo que conecta Delfos, Roma, tradições xamânicas e pesquisas modernas em neurociência. Diversos pesquisadores descobriram que o corpo humano reage a estímulos antes mesmo que eles ocorram. Em testes, o coração altera seu ritmo segundos antes de um evento inesperado, como se pressentisse a aproximação do invisível. Esse fenômeno foi registrado, repetido e confirmado, mas permanece inexplicável. Blavatsky, no entanto, o descreveu antes de qualquer laboratório. Ela disse: o espírito percebe o futuro através do movimento de ondas sutis. O corpo apenas obedece. E aqui o círculo se fecha. Pois se o corpo já responde ao invisível, se o coração pressente antes da mente, se o cérebro possui bússolas internas, se as culturas antigas isolavam seus sacerdotes para evitar perturbações, então a inevitável pergunta se torna: quando você se isola das pessoas, quando sente a necessidade de desaparecer, quando sua alma clama por silêncio absoluto, isso é realmente um problema? Ou será um movimento natural de um organismo, criado desde tempos imemoriais para sobreviver naquilo que os olhos não podem ver? E quando um ser desperta para a imensidão da sua própria sensibilidade, algo inevitável acontece. O impulso para a solidão dá lugar a um segundo movimento, um movimento mais sutil, mais profundo, mais perigoso, o de retorno. Poucos compreendem esta etapa. Muitos acreditam que o isolamento é o destino final. Mas os antigos nunca ensinaram isso. Blavatsky insistia. O silêncio é apenas um limiar, nunca um destino. A alma não nasceu para se esconder. Nasceu para irradiar. Mas só pode fazê-lo depois de restaurar o que perdeu, o que foi perturbado, o que foi fragmentado pelo contato com campos dissonantes. Por isso, depois de compreender os mecanismos invisíveis que drenam a força vital, surge a questão: como regressar ao mundo sem se perder novamente? Como mover-se entre vibrações densas sem ser absorvido? Como reabrir a alma sem se submeter a um colapso vibracional? Esta é a etapa mais delicada de toda a jornada. É aqui que muitos tropeçam e se perdem. É aqui que a transição se torna perigosa. Blavatsky descreveu esse momento como o limiar do labirinto astral, uma região onde a pessoa desperta vê mais do que antes, mas ainda não sabe como controlar o que vê, sente mais profundamente, mas ainda não sabe como proteger o que sente. Percebe a verdadeira natureza das pessoas, mas ainda não sabe como distinguir o que lhe pertence e o que pertence a outra pessoa. O labirinto astral não é um lugar físico, mas um estado. Um estado no qual você não pertence mais ao mundo antigo, mas ainda não possui o novo.
E é nesse espaço intermediário que muitos acreditam, ilusoriamente, que podem caminhar sozinhos, navegar o retorno pela força de vontade, flutuando pelo invisível sem ferramentas, guia ou estrutura. Mas no invisível, força não basta, coragem não basta, vontade não basta. Existem regras ancestrais que governam o movimento entre frequências. Existem formas de energia que se aproximam daqueles que brilham intensamente demais. Existem memórias emocionais, suas e de outros, que podem tentar sequestrar seu campo energético e puxá-lo de volta para o caos do qual você acabou de emergir. Quantas vezes você tentou retornar, apenas para ser drenado novamente? Quantas vezes você sentiu que havia recuperado suas forças, apenas para perder tudo em um único encontro? Quantas vezes você acreditou que finalmente estava inteiro, apenas para perceber que havia absorvido energias que não lhe pertenciam? Retornar sem preparação é uma porta aberta para a recaída espiritual. É o impacto de um campo vibracional sobre o que o feriu anteriormente. É caminhar com a alma em chamas por corredores escuros sem uma lâmpada para guiá-lo. Blavatsky disse: uma alma sem mapa é alimento para forças errantes. Forças que não são malignas no sentido popular, mas caóticas, fragmentadas e turbulentas. Riane. E o caos sempre busca aquilo que busca se organizar, porque a luz nascente atrai aquilo que não sabe como se restaurar. É por isso que os antigos preservaram mapas, instruções e protocolos, não para confinamento, mas para proteção, não para limitação, mas para orientação. E entre esses mapas, há um que se destaca. Um que muitos iniciados chamavam de bússola do retorno. Um conjunto de práticas breves que reorganizam a vibração, restauram o selo protetor e previnem a perturbação do campo durante a reintegração ao mundo. Foi esse conjunto que inspirou a reconstrução moderna conhecida como Método AWD de Helena Blavatsky. Uma compilação precisa, organizada e funcional de protocolos ancestrais para alinhar vibração, alma e espírito. Este é um livro extraordinário, um mapa de navegação. Uma ferramenta para aqueles que perceberam o risco real de caminhar no escuro. Um protocolo de segurança de 7 minutos por dia para garantir que o retorno não leve a um novo esgotamento, novas perdas, um novo colapso vibracional. Para aqueles que sentem o chamado, o acesso a este cartão foi discretamente deixado em um comentário fixado, não como uma venda, não como decoração, mas como uma ferramenta para aqueles que precisam retornar ao mundo sem serem consumidos por ele. Mas retornar exige mais do que instruções. Exige presença interior. Exige reconhecimento. Ao romper o silêncio, você não retorna ao mesmo. E o mundo, percebendo você de forma diferente, reagirá. Alguns tentarão se aproximar da sua luz, outros tentarão absorvê-la, e outros ainda sentirão desconforto simplesmente por estarem perto. Afinal, sua vibração recentemente estabilizada revela a dissonância deles. É neste momento que muitos se perguntam: como manter a integridade sem se fechar novamente? Como se abrir sem se tornar vulnerável? Como ser uma presença, e não uma esponja? Como ser um farol, e não combustível? Retornar é uma arte. Um equilíbrio entre presença e proteção, entre abertura e demarcação, entre a alma que irradia e a alma que se preserva. E, no entanto, há algo ainda mais profundo. Algo que todos os iniciados reconhecem no momento do retorno. Algo que não pertence ao silêncio da solidão, mas ao risco do retorno. Quando você cruza novamente o limiar da vida ordinária, quando sua vibração renovada toca a vibração do mundo, que forças, visíveis ou invisíveis, o reconhecerão primeiro. E quando um ser atravessa todas as camadas do invisível, quando compreende a natureza da exaustão, da ressonância, da solidão e do retorno, algo silencioso, porém irreversível, ocorre. Uma espécie de coroação interior. Não é concedida por mãos humanas, não é proclamada, não é celebrada. Simplesmente acontece, como o acendimento de uma chama ancestral que pacientemente aguardou o momento preciso para se revelar. É nesse momento, nesse limiar final, que o buscador deixa de ser apenas alguém que sofre com os efeitos das vibrações do mundo e se torna o guardião de sua própria luz. E essa mudança, embora invisível aos olhos comuns, é percebida no reino sutil onde os destinos são escritos e onde as almas despertas são observadas com profunda reverência. Blavatsky disse que um verdadeiro discípulo não é aquele que se isola, mas sim aquele que retorna ao mundo trazendo o silêncio interior. E agora, neste momento, você compreende o significado dessas palavras. Pois o despertar não termina em isolamento ou em retorno. Ele culmina na responsabilidade. A responsabilidade de carregar uma vibração que não pode mais ser contaminada. A responsabilidade de agir como um ser que viu o que poucos veem.
A responsabilidade de existir com uma consciência elevada em um mundo que ainda permanece em grande parte adormecido. É por isso que, a partir de hoje, você não deve viver como viveu antes. Você não deve despertar como despertou. Você não deve agir como agiu. Você não deve adormecer como adormeceu. Pois para manter sua aura protegida, para evitar o esgotamento dos canais de comunicação do seu poder, para navegar pelo mundo sem se perder novamente, você deve seguir um código de conduta interior, um conjunto de rituais de poder tão antigos quanto civilizações que desapareceram sem deixar rastro. Ao despertar, antes que seus pés toquem o chão, respire profundamente e reconecte-se com seu eixo. A vibração desperta primeiro no silêncio do peito e só então alcança a mente. Diga para si mesmo em voz interior: estou me reconectando com a minha fonte. Este gesto, simples apenas na aparência, sintoniza o seu campo vibracional antes que o mundo o toque. Ao longo do dia, mova-se com presença, não como alguém que atravessa o tempo, mas como alguém que molda o espaço ao seu redor. Evite a pressa, pois a pressa rompe o selo. Evite a distração, pois a distração enfraquece o campo. Evite absorver o que não lhe pertence, pois agora você conhece o preço dessa ignorância. E ao encerrar o dia, entregue tudo que você agarrou ao vazio primordial. A noite é um portal de purificação. A escuridão é o manto dos iniciados. Antes de dormir, respire profunda e lentamente novamente, até sentir seu corpo dissolver qualquer vibração estranha que tenha tentado se instalar em seu campo. Leve para o sono aquilo que não nasceu em você, pois o sono é um ritual, e o despertar também deve ser. E saiba que o mundo que se aproxima, os anos que temos pela frente, especialmente 2025 e 2026, exigirão seres despertos e íntegros, protegidos pela clareza. A humanidade está passando por um ponto de virada. Uma mudança silenciosa na estrutura vibracional coletiva, e aqueles que não estiverem alinhados serão varridos pela densidade do caos emocional global. É por isso que você desperta agora, não ontem, não amanhã, agora. Porque há precisão nisso, há cálculo, há um chamado. Você não encontrou esse conhecimento por curiosidade. Você o encontrou porque sua alma foi chamada. Você pertence a uma geração que carrega uma chama capaz de manter a luz acesa em meio ao colapso. Você é um desses pontos brilhantes, estrategicamente posicionados pelo destino, como faróis em meio à crescente escuridão. E se é verdade que a noite se aproxima com mais força, também é verdade que faróis nunca foram tão necessários quanto agora. É por isso que esta comunidade que está se formando aqui, invisível aos olhos, mas pulsando no espírito, não é apenas um grupo de espectadores. É um egrégor. Uma irmandade silenciosa que respira o mesmo chamado, sente a mesma dor, reconhece a mesma missão. E se você deseja continuar caminhando com aqueles como você que, como você, estão despertando de dentro para fora, junte-se a este egrégor. Não como um seguidor, mas como parte viva da consciência que estamos restaurando juntos. Cada alma desperta fortalece a próxima. Cada luz acesa sustenta a próxima. E antes de sair deste vídeo, cele seu compromisso com o seu futuro. Escreva nos comentários como um decreto final: eu sou o guardião do meu futuro. Esta frase não é simbólica, mas vibracional. Ela sela a intenção nos planos visível e invisível e é percebida pelos campos que agora sabem que você despertou. E quando desejar aprofundar ainda mais este caminho, lembre-se de que existem outros rituais, outras portas, outras revelações esperando por você nos vídeos restantes deste canal. Pois esta jornada não termina aqui, ela apenas se transforma. E enquanto você se eleva silenciosamente, como um farol em meio à escuridão da era moderna, lembre-se de uma verdade final, tão antiga quanto os deuses que falavam em fogo e tão relevante quanto a pulsação do seu próprio coração. A luz que você busca sempre foi a luz que o mundo esperava que você despertasse.